Você sabia que é possível usar Arcane como um dos repertórios na sua redação? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, seja bem-vindo ao Redação em Cinema. Eu sou a Fabi Alencar e se você curte falar de temas presentes em filmes e séries e também pegar umas dicas de português, vem comigo que esse canal é para você. Agora, sem enrolação, vamos falar sobre temas presentes nessa série fantástica, uma das melhores séries da Netflix, gente, disparado. A trama gira em torno das irmãs Vi e Jinx, que se encontram em lados opostos de uma guerra entre a cidade de Piltover e Zal. Piltover é a cidade rica e tecnológica, e Zal uma cidade decadente e oprimida. A série se passa em meio a um crescente conflito entre essas duas cidades, que vai agravando a partir do desenvolvimento da Hextech, que permite que tenha um controle místico. Então é uma mistura de tecnologia com magia, e que acaba sendo muito importante e que ao mesmo tempo acaba fazendo ter um desequilíbrio entre esses reinos, tornando cada vez mais difícil a sociedade, a relação entre essas duas cidades. Então é basicamente essa história de Arcane. Um dos principais temas que nós conseguimos perceber em Arcane logo de cara é a questão da desigualdade social. Por um lado nós vemos Piltover, que é uma cidade totalmente tecnológica, que realmente quem nasce ali é bem privilegiado socialmente e limpa, né? Um ambiente totalmente limpo, um ambiente que tem uma clareza mesmo assim do ambiente, sabe? É totalmente contraditório se a gente vê Zal, que é uma cidade das pessoas pobres, das pessoas que muitas vezes por causa da fome, por causa de situações assim degradantes, são violentas. E um ambiente totalmente escuro, até mesmo a dinâmica que a gente consegue perceber de Piltover estar num round, está muito acima de Zal, que está mais abaixo, né? A gente consegue ver até essa dinâmica mesmo a partir da estrutura mesmo social. E que, em resumo, a gente vê então Zal como uma cidade representando as pessoas marginalizadas socialmente. Sem contar a força policial extremamente violenta, extremamente brutal da polícia de Piltover com os Zaunianos. Sempre quando aparece é uma tensão muito forte e isso também mostra ainda mais essa questão mesmo da dinâmica que a gente vê na realidade da força policial, sobretudo com pessoas marginalizadas. A desigualdade social fica ainda mais nítida na série quando é criado o poderoso Hextech, uma fusão da magia com tecnologia. É a partir daí que a gente consegue ver ainda mais sobre a trama desenvolvendo e as tensões que vão criando a partir disso, entre os personagens e propriamente a história. Outro tema muito evidente em Arcane é a questão do empoderamento feminino e protagonismo feminino. Nós vemos isso desde todos os tipos de personagens a gente consegue perceber, a gente vê personagens como protagonistas, né, aquelas mocinhas, que não são tão mocinhas perfeitas, mas a gente vê como a Vi, como a Caitlyn, vemos também antagonistas, principalmente ali a nossa vilã principal da história, que é a Ambessa, e também é interessante a gente perceber que, traçando um paralelo com a realidade, ela no caso, a Ambessa e a Caitlyn, elas estão numa posição de poder socialmente que é interessante e que não é muito costume a gente ver na sociedade brasileira. A Caitlyn, ela é uma policial, ela é chefe de polícia, acaba sendo chefe de polícia, muito renomada, muito importante para Piltover, e a Ambessa é uma general do exército de Noxus extremamente importante, muito importante e forte e também muito temida. Então isso é interessante da gente perceber esse protagonismo feminino que está a todo momento na série. Ainda pensando nessa questão de tipos de personagem, a gente consegue ver protagonistas, antagonistas e também a gente vê uma anti-heroína. Porque a Jinx, ela sabe muito bem, ela é um exemplo claro de anti-herói. A gente não consegue colocá-la como totalmente uma vilã, ela não tem características suficientes só para ser uma categoria de vilã, como também não tem características suficientes, definitivamente não tem, para ser uma protagonista. Ela tem a mistura de vilã com protagonista, né? Porque hora a gente consegue ver ela sendo totalmente vil, totalmente maluca, né, gente? Sinceramente.
E também tem momentos de ternura. Quando a Isha aparece na série, a gente vê um lado de ternura, de amor, que acaba sendo fundamental para a narrativa. A Jinx, para mim, é uma heroína tão especial e que ela merece um grande destaque, porque ela tem uma personalidade bem difícil, muito duvidosa, muitos traumas do passado contribuíram para torná-la essa pessoa meio sem juízo, né, gente? Mas assim, uma coisa é certa, ela é uma doidinha que é extremamente inteligente, não tem jeito. E aí, você já assistiu Arcane? Empolga de assistir? Gente, ó, eu tô panfletando Arcane pra todo mundo, eu amei essa série do início ao fim, a trilha sonora, eu tô viciada, entendeu? E eu não podia deixar de fazer um vídeo sobre essa série, principalmente pensando nessa temática social que ela tem, porque, para mim, se a gente pensasse uma redação, se eu desse uma redação para os meus alunos falando algo sobre causas e consequências da desigualdade social no Brasil, daria para fazer uma ponte com essa questão da desigualdade social, por exemplo, em Arcane, para traçar esse paralelo e ter um repertório aí de sociocultural para redação, seja ela Enem, seja ela de concurso. Eu acho que é sempre válido a gente pensar que repertório é fundamental você ter para qualquer redação para fazer uma fundamentação do seu argumento e torná-lo ele cada vez mais enriquecedor, demonstrando que você tem conhecimento prévio de várias áreas de conhecimento, não é mesmo? Então, aqui de redação, então a gente vai mandar um monte de dica aqui, vários temas presentes em vários filmes e séries para ajudar vocês a arrasarem nas redações que vocês farão em breve. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhe e siga o canal Redação e Cinema para mais dicas e bate-papos sobre temas presentes em filmes e séries e também umas dicas de redação, né, amores? Porque a gente junta dos dois, a redação, a cinema, a gente está aqui conversando de tudo e arrasar nas nossas redações. Tchau, tchau!